O saber é o grande diferencial da vida. Alguns sabem viver, sabem construir uma carreira, sabem o caminho da prudência. A prudência evita você perder o que você conquistou até hoje. O imprudente é aquele insensato que derruba tudo o que construiu. Porque não teve o devido cuidado na caminhada da vida. Então não basta só conquistar, não basta só sonhar, não basta só construir, é preciso ter a prudência para não destruir o que conquistou, não destruir aquilo que você lutou ao longo do tempo para fazer, para realizar. Então a prudência, ela é amiga dos sábios. Por várias vezes o livro de Provérbios cita a sabedoria aliada à prudência. Então não adianta só saber fazer, é preciso ter prudência para saber conduzir a sua vida depois da conquista, para não perder o que você conquistou. Há muitas pessoas que você conhece, eu conheço, que estiveram no ápice, no auge, e perderam tudo, porque não foram prudentes, não foram cuidadosos. E uma parte do nosso corpo que nós temos que tomar muito cuidado, sabe qual que é? Pensa. Qual é a parte do seu corpo que mais te destrói? É a língua. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. O que é que contamina uma água? Bactérias, vírus. Que contamina um solo, que contamina o seu corpo com doenças. De onde veio aquela doença? Feitiço, macumba, magia negra, vodu. Eu sou muito procurado por pessoas que sofrem por causa desses trabalhos de esquerda, devido à história da minha vida. Minha especialização foi fazer quebra de demanda, quebra de maldição. A maioria dos pastores que falam que fazem quebra de maldição não sabem nem o que estão falando. Eu assisti outro dia à prisão de um médico clínico geral que, por não ter a habilidade de um cirurgião plástico, resolveu fazer cirurgia plástica e acabou deformando a pessoa. A gente na vida tem que fazer aquilo que sabe fazer. Meu pai era eletricista. Ele fazia
o serviço que hoje um engenheiro elétrico faz. Ele fazia projetos, ele não era engenheiro. Na época não tinha facilidade de se formar um engenheiro elétrico. Ele fazia projetos de hospitais e executava o projeto de cinemas. Ele era semi-analfabeto, mas ele entendia tudo de eletricidade. Eu lembro que eu passava com meu pai, ele falava assim: olha, esse hospital aqui, eu que fiz o serviço elétrico dele. Esse clube, na cidade de Uberaba, eu que fiz o projeto e a execução. Meu pai entendia de eletricidade. Um dia, eu quase botei fogo numa igreja, porque eu resolvi dar uma de eletricista, porque meu pai era eletricista. Então os irmãos fiquem em paz, porque meu pai era eletricista. Fui lá, desliguei a chave, emendei os fios. Quando ligou a chave, eu falei: pode ligar a chave. Deu um estouro, começou a pegar fogo, e os irmãos correram lá, porque eu não entendo. Eu não entendo. Eu não sou eletricista. Eu entendo muito. Passei a minha vida inteira cuidando da vida espiritual das pessoas e sei que tem muitas doenças colocadas por espíritos, que quando é desfeito o trabalho, a pessoa é curada. A mulher disse assim: eu fui curada de câncer aqui. Eu disse: não. O câncer que a senhora tinha era um espírito que estava no corpo da senhora. Então, aos olhos da medicina era um câncer. Mas pela revelação espiritual foi um trabalho de magia negra que fizeram no cemitério para matar a senhora. Não foi nem para a senhora ficar com câncer. O câncer era só o instrumento de morte no corpo da senhora. Então eu entendo. Eu sei o nome dos espíritos que colocam doenças na cabeça, na pele, ferida, no corpo. Nem todas as doenças são espirituais, né? Nós sabemos que existem muitas doenças que são patológicas. Agora, veja só, o vício. Nem todos os vícios são demônios, são espíritos de vício, que eu poderia colocar aqui nome desses Exus, desses espíritos que provocam vício na vida dos jovens. Mas tem vício que vem do pai. O espírito do vício. A análise genética declara que aquele vício estava entranhado e ele recebeu como herança genética do pai ou da mãe. E da mesma forma que tem a herança genética, física, tem a espiritual. O pai teve bem de vida e perdeu tudo que tinha. O filho também ficou bem e perdeu tudo que tinha, porque o espírito que tirou do pai está no filho, está na vida do filho, e não manifesta. E às vezes a pessoa é até religiosa,
Eu acho que eu estou falando muito depressa, porque eu domino tanto essa situação que me dá uma ansiedade muito grande de passar o conhecimento, principalmente porque tem tantos pastores que têm vontade de aprender, e eu sei que muitos acompanham, assinam para receber, se inscrevem para receber as mensagens, outros colecionam meus livros. Mas é tão importante entender isso. É tão ruim quando a gente vê um pastor ou um religioso orando de forma errada. A Bíblia conta a história de um rei chamado Saul, que foi uma vez na casa de uma mulher que era pitonisa. Ela era uma espiritualista do mal, uma casa de espíritos, um centro espiritual do mal. E ele foi lá uma vez, ainda foi disfarçado para ninguém ver que era ele. Uma vez que ele foi na casa daquela mulher, ele pegou um espírito. É muito importante entender que existem igrejas do mal. Igreja de Satanás. Centros espirituais do mal, porque tudo que tem do bem tem do mal. Eu vou contar uma coisa para você, e com isso eu não estou desfazendo nem de católicos, nem de espíritas e nem de evangélicos, porque eu não estou avaliando aqui, ainda mais pelo respeito que eu tenho, nenhum tipo de religião, e sim de problemas espirituais. Então ele entrou e foi até aquela mulher, o rei Saul, disfarçado, e ele pegou um espírito. E a partir dali, e eu não entendo por que tem pastores que não pregam isso. Saul era um homem de Deus. Saul foi ungido pelo profeta Samuel. O que significa que não é pelo fato de uma pessoa ser ungida, acreditar em Deus, jejuar, ofertar, entregar o dízimo, que ela não vai pegar espírito ruim. Se ela abrir a guarda, se ela não for sincera, se ela procurar lugares aonde mexem com isso. E eu vou fazer um parêntese aqui. Tem pastor que chega no rádio, na televisão, na internet, põe a mão na cabeça da pessoa e a pessoa não tinha nada, e ela passa a ter, porque são pastores feiticeiros. Feiticeiros. Tem pregações feiticeiras. Uma pessoa que está assistindo um pastor pregar, e esse pastor prega sobre Jó, e diz: você, minha filha, precisa entender
que nós estamos aqui e temos que ter a paciência de Jó e sofrer igual Jó sofreu para depois entrar para o céu e ter a vida eterna. Esse pastor está implantando um chip na sua cabeça para você pensar para trás, para baixo, para o buraco, para o sofrimento e perder tudo que tem, como Jó perdeu. Eu fui procurado por uma mulher que era bem de vida. Morava em Belo Horizonte, na Pampulha. Evangélica. Ela me procurou e ela disse para mim o seguinte: pastor, tem uns que me chamam de pastor, de missionário, de apóstolo, de adelino. O importante é a credibilidade que eu tenho. Eu não faço questão de título, não. Pastor, eu estou buscando a segunda glória. Então, eu tomei uma decisão de buscar a segunda glória, porque Jó teve tudo de volta, o dobro, quando ele recebeu a segunda glória. Satanás tomou tudo de Jó, e eu já falei que ele pode tomar tudo de mim, porque eu vou ter tudo de volta na segunda glória. E o pastor da minha igreja falou para mim que até os anos de sofrimento que eu estou tendo, Deus vai me devolver esses anos de volta. Eu disse: irmã, está na Bíblia isso, que Deus devolve para a gente os anos que o inimigo roubou, não os anos que a gente entregou para o inimigo. A senhora quer que o inimigo destrua a sua vida? A senhora quer perder o que tem? A senhora crê que a senhora tem que perder o que tem para depois a senhora ir atrás do que perdeu e receber mais? Quem que colocou isso na cabeça da senhora? Ela falou assim: a Bíblia. Eu disse: mas a Bíblia é fonte de heresias. Essa não é a visão de Deus para a vida da senhora, porque o tempo de Jó já ficou para trás. Depois que Jesus veio, ele inaugurou uma nova aliança. Aliança no sangue do sacrifício. O sacrifício de Deus, que deu seu Filho por nós, e o sacrifício da igreja, que oferta para ganhar almas. Por isso que a ceia, ela é o sangue de Jesus com o nosso sangue, o sangue de quem é fiel, ofertante, dizimista. As nossas ofertas, elas representam na Bíblia o nosso sangue, porque para ganhar aquele dinheiro que vai ser dado de oferta, nós demos o nosso sangue, o nosso tempo, a nossa vida, e depois nós colocamos um envelope, damos de oferta, e com aquela oferta é pago televisão, rádio, internet, cadeira, som, e a obra é feita. Tem pessoas idiotas que não entendem o valor das nossas ofertas e falam que Deus não precisa de dinheiro. Então, por elas, todas as igrejas seriam fechadas. Por quê? Porque a única forma que tem de fechar uma igreja é não tendo dinheiro para pagar o aluguel, para construir o templo,
para pagar a luz, a água, a internet, o equipamento. Mas tem que ser muito ignorante, não é pouco não, para pensar assim. E eu falei para ela: a senhora já percebeu que o que a senhora tem foi Deus que te deu? A casa que a senhora tem foi Deus que te deu. A empresa, ela é empresária, que a senhora tem foi Deus que te deu. A família que a senhora tem foi Deus que te deu. A senhora quer perder essa família, sofrer amargamente para depois ter outra? Para que isso? Ela falou para mim assim: graças a Deus que eu te encontrei. O que o seu esposo pensa disso? Eu perguntei para ela. O que ele fala disso? Ele fala que eu estou louca. A senhora quer que eu te falo? Olhei bem dentro dos olhos dela e falei: a senhora quer que eu te fale o que eu penso disso? Ela falou: claro, eu vim aqui para isso. Seu marido está certo, a senhora está louca. Esse fanatismo religioso da senhora está levando a senhora à loucura. Dê valor à família que a senhora tem, o marido que a senhora tem e tudo aquilo que Deus te deu. Ela ajoelhou no chão. Ela estava do outro lado da mesa, ajoelhou no chão e falou: ora por mim. Estendi a mão, orei por ela. E eu quero encerrar lendo para você Provérbios 16, 21, que diz assim: o sábio de coração é chamado prudente. O sábio de coração é chamado prudente. As pessoas ficam loucas com essa obra por causa disso. A verdade, a honra, a honestidade na orientação a cada pessoa que nos acompanha. O sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. Você sabia que na minha casa, se alguém bater uma porta, ou eu bater, ou o vento bater, quem estiver perto da porta, normalmente vira para as outras pessoas e pede perdão? Ou desculpa? Porque é uma agressividade, ainda que seja o vento que tenha batido. E eu faço isso com muito prazer. A doçura no falar. Ela manifesta um coração sábio, prudente. Prudente é aquele que tem hoje e amanhã vai ter mais. O imprudente é aquele que tem hoje e amanhã não vai ter. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos onde você estiver. Eu vou pegar meu castiçal e quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pelas revelações, pelo conhecimento espiritual e pela sabedoria que o Senhor tem dado a cada um daqueles que me assistem.
Obrigado por esta obra, Pai, que traz a responsabilidade que todos nós temos que ter para com a nossa vida, para com o nosso futuro, para com a nossa casa, para com a nossa família. Eu abençoo agora cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém.